Salve, salve, queridos amigos. Então vamos continuar aqui a nossa segunda parte sobre efeitos do recurso. Os efeitos que nós vamos estudar agora é o chamado efeito regressivo ou iterativo. Tudo bem? Efeito regressivo ou iterativo. Estamos bem? Este efeito regressivo, meus amigos, ele vai se referir à possibilidade de reexame da matéria discutida pelo próprio órgão que prolatou a decisão. Sim, o mesmo órgão que prolatou a decisão, ele pode se retratar. Você já deve ter ouvido falar várias vezes. Retratação. O juiz ele se retratou da decisão. É este efeito iterativo, ou regressivo, ou diferido também. Estamos bem? Então, nesta situação, quando o juiz ele reexamina a matéria, eu estou falando de efeito iterativo e regressivo, principalmente se ele vier a se retratar da decisão. Então essa possibilidade posta ao juiz dele se retratar ou não é que chega para nós aqui a análise do efeito regressivo. Então veja bem, quais são os recursos que são dotados de efeito regressivo ou iterativo? São todos eles? Não são todos eles. Basicamente nós temos dois. Nós temos o recurso em sentido estrito e nós temos o agravo em execução. Tudo bem? O que acontece, hein? Vamos pegar aqui assim, para vocês, uma sentença absolutória. Numa sentença absolutória, o que acontece? O recorrente ele interpõe uma apelação no prazo de 5 dias. Depois, no prazo de 8 dias, ele apresenta as razões. Depois, o juiz intima a parte contrária para apresentar as contrarrazões no prazo de 8 dias. Acabou. Depois, o juiz ele vai mandar para o tribunal. Tem efeito regressivo? Não tem efeito regressivo. Não existe retratação na apelação. Agora vamos pegar o tribunal do júri. Final da primeira fase do júri. O juiz ele pronuncia o acusado. Pronunciar o acusado é remeter os autos do processo para a segunda fase do júri, para que o conselho de sentença julgue o acusado. Na pronúncia, o juiz ele pronuncia o acusado para a segunda fase do júri. Essa decisão de pronúncia cabe recurso. O nome do recurso é rese, recurso em sentido estrito. Do recurso em sentido estrito, nos termos do artigo 581 do CPP, né, é possível da decisão de pronúncia. Então eu vou interpor um rese, recurso em sentido estrito, prazo de 5 dias. Então, a parte desfavorecida, no caso a defesa, interpõe o rese no prazo de 5 dias. Depois ela vai apresentar as razões no prazo de 2 dias. Por fim, o juiz vai intimar a parte contrária para apresentar as contrarrazões também no prazo de 2 dias. E depois? Depois os autos retornam para o juiz e o juiz ele vai fazer um reexame da decisão dele, onde ele poderá se retratar ou não dela. Tá aí onde pode vir um efeito regressivo. Se o juiz ele se retratar da decisão, efeito regressivo, iterativo ou diferido. Se ele não se retratar da decisão, os autos sobem. Vai subir lá, né, em forma de instrumento lá para o tribunal.
o tribunal vai analisar o recurso em sentido estrito. Estamos bem? Agora é o seguinte: o que acontece se o juiz se retratar da decisão? O que acontece se o juiz se retratar da decisão? Se retratar da decisão significa que agora ele está impronunciando o acusado. O professor Renato Brasileiro diz que como essa decisão de retratação tem a mesma configuração de uma decisão de impronúncia, o que o Ministério Público poderia fazer é interpor um recurso de apelação. Tudo bem? Esta é a posição do professor Renato Brasileiro. Ocorre que a doutrina ela tem que se inclinado ainda para o Código de Processo Penal. O que é que o CPP fala? Cuidado com isso, que isso é cobrado em prova. Nessas situações, nos casos de retratação por parte do juiz, é feita uma comunicação ao Ministério Público. E o Ministério Público, por meio de uma simples petição, uma petição de resignação, uma petição simples, ele manifesta o inconformismo dele. E o que é que acontece? Nesse caso, o juiz ele vai ser obrigado a remeter os autos para o tribunal analisar o recurso em sentido estrito. Estamos bem? Esta é a posição do CPP e parece ainda ser a maioria doutrinária. Estamos bem, senhores? E isto é o que nós chamamos de efeito regressivo, iterativo ou diferido. O outro efeito que nós vamos estudar é o chamado efeito extensivo. Cuidado com este efeito. Ele é muito cobrado em prova para OAB, prova para juiz, prova para promotor. Então presta bem atenção no que eu estou falando para vocês. Quando a decisão do tribunal, ela é fundamentada em critérios de ordem objetiva, essa decisão ela é estendida para os demais coautores do crime. Então imagina aqui, Jobreval e o Asdrubal. Jobreval e o Asdrubal são acusados no crime de furto. O processo está caminhando. O Asdrubal diz assim: vou mais recorrer não. Isso aí é tudo combinado, eu já estou condenado. Ele não recorre, tá? Não recorre. Mas o Jobreval diz: eu vou recorrer porque eu não pratiquei crime. Isso que eu pratiquei não é crime. Ou então foi assim a tese, não fui eu que pratiquei o crime, nem foi você que praticou o crime, Asdrubal. E você sabe disso? Vamos falar que é um caso aí de ausência de autoria, tá bom? Então, o Jobreval ele recorre para o tribunal e ele fala: não sou eu o autor do crime, nem sou eu e nem é o Asdrubal também. E só o Jobreval recorreu. O tribunal disse que não são eles os autores do crime. Esta decisão do tribunal é também estendida para o Asdrubal, mesmo que ele não tenha recorrido, porque é uma decisão de ordem objetiva. Estamos bem? Professor, e o que seria uma decisão fundamentada em critério subjetivo, de ordem subjetiva? Muito bem, vou te dar um exemplo. Imagina que o Jobreval e o Asdrubal estejam sendo foram condenados por lesão corporal grave praticado contra a Betseba. A Betseba casada com o Jobreval, tá? Aí o Jobreval é irmão do Asdrubal. O Asdrubal vendo aquilo ali e meteu uma surra lá junto com o Jobreval na Betseba. Sei lá o que eles estavam fazendo. Imagina que eles foram... ele tenha desconfiado lá, que ela tenha feito algumas coisas ilícitas, moralmente falando, né?
Vamos dizer que há uma história de traição conjugal. Tudo bem? O Jobreval confia e dá uma surra na Betseba. E o que acontece? O Asdrubal também ajuda a dar. O que acontece? O Jobreval é condenado, o Asdrubal é condenado. E o tribunal não considerou, vamos dizer, aliás, que o juiz ele não considerou ser caso de lesão corporal privilegiada. Tá? A redução de pena de 1/6 a 1/3. Recorre para o tribunal. Quem é que recorreu? O Jobreval. O esposo traído. O Asdrubal não recorreu. Quando chega no tribunal, o tribunal dá provimento ao recurso de apelação do Jobreval. Pergunto, esta decisão vai ser estendida ao Asdrubal? Não. E por que não? Porque privilégio é critério de ordem subjetiva. É um elemento de ordem subjetiva que só é conferida ao sujeito ativo imediato do crime. Ele não é estendido a terceiros que praticaram o crime, a partícipes e a outros coautores. Estamos bem em relação a isso? Isso é o que nós chamamos de efeito extensivo do recurso. A pessoa, o recorrente, só poderá ser beneficiado e estender para os outros que não participaram aí deste processo criminal, se for critério de ordem objetiva, melhor construindo a frase, para dizer para vocês que quando o tribunal ele prolata uma decisão benéfica, essa decisão benéfica só vai ser estendido a todos os coautores do crime se for critério de ordem objetiva, mesmo que todos não tenham recorrido da decisão prolatada. Estamos bem, meus amigos? Isto que eu acabei de ensinar para vocês são os principais efeitos dos recursos em processo penal. Tudo bem? Nos veremos nas próximas aulas. Deus seja louvado!